E aí, pessoal, tranquilo? Tudo de boa? Um pouquinho frio, né? Tá esfriando hoje. É isso aí, pessoal, né? Eu vou estar dando início à live dessa noite. Eu vou estar salvando essa vez, eu vou estar salvando no Instagram, no IGTV, a live. Então eu vou me apresentar, porque acredito que, né, muita gente navegando na internet um dia vai encontrar essa live, essa gravação aí, vai poder ser abençoado, aprender um pouco mais, né? Começar a ter algumas ideias diferentes do que nós vamos tratar. Então eu vou estar me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é William. Eu sou um estudante, um professor de história, né, em formação. Sou cristão, discípulo de Cristo, de Jesus. Sou apaixonado por teologia. Sou um estudante, né, bem no início. E tenho tido como missão, né, como projeto, formar uma comunidade, um grupo de estudo, né, Fé Inteligente, onde a gente pode trabalhar as ferramentas, né, como história, filosofia, política, mas como no meu caso, de início agora imediato, é a história a principal ferramenta que nós vamos utilizar para a gente defender a nossa fé e conhecer ainda mais a nossa fé, né, principalmente relacionada à história da igreja. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou tratar, né, hoje nessa live, né, não é como você vê. E eu vou trazer o sentido, vou ler o texto aqui, a postagem que eu fiz, e vocês vão notar que na live eu vou procurar ser o mais didático possível, né, tratando do assunto. Vou estar lendo aqui alguns tópicos, que é a minha cola, e a gente vai estar aí conversando e volto a dizer, né, comente aí, compartilhe, deixe a tua dúvida, a tua pergunta, e é isso aí, pessoal. Beleza? Vamos dar início, então, o título, volto a falar, né, o título dessa live não é como você vê. Ontem eu escrevi um texto no Insta, dizendo bem assim, ó: Deus está além da minha compreensão, está acima das minhas perspectivas. Temos um rastro da sua autorrevelação nas Escrituras que a nossa psique se torna limitada, na verdade é limitada, né, para toda compreender. Por isso, experiência não é ensino, não é doutrina, mas um deslumbre do seu poder. Enfim, interpretar Deus a partir de uma racionalidade, a partir da razão humana, é entrar em caminhos de engano. Exemplo: o amor de Deus não é a partir das minhas perspectivas, mas sim o que a Bíblia, que é a revelação de Deus, diz que é o amor. Beleza? Então é sobre isso que nessa live eu vou estar tratando. E eu vou pegar os tópicos desse texto para a gente conversar. Né? Logo no início, como de início eu destaco, né? Deus está além da minha compreensão, está acima das minhas perspectivas. O Senhor, ele é tremendo, ele é grandioso, ele é maravilhoso, né? E nós vamos viver a eternidade conhecendo a Deus e não vamos ter a compreensão do todo de quem ele é, né? Ele é o Senhor, ele é todo poderoso, antes de haver ele já era. Só que como eu vou conhecer a Deus? Como eu posso ter essa perspectiva de querer conhecê-lo e me aprofundar nele, né? Primeiramente, uma pergunta que fica, né? Deus manifesta essa grandeza na criação e no próprio ser humano? Se Deus é tão glorioso, grandioso, aonde eu inicio a contemplar a Deus e ver essa grandiosidade de Deus? A palavra do Senhor diz em Salmos que a manifestação, a criação, né, ela manifesta a glória de Deus. Sim, então a gente pode conhecer a Deus através da sua própria criação. Mas tem um porém. Ao mesmo tempo que eu vejo essa grandiosidade de Deus na sua criação, eu não posso tirar um conceito e um fundamento de Deus a partir disso. Como assim? Porque ali é apenas, volto a dizer, um dos aspectos da manifestação de Deus. Então aquela coisa, tu levantar pela manhã, cedo, e ver aquele sol bonito, e tu ver os pássaros cantando, cara, é a criação, é a natureza manifestando a grandiosidade de Deus. A partir dali eu posso gerar um conceito sobre Deus? Não, a partir dali eu tenho um vislumbre pequeno da grandiosidade de quem ele é e da sua criação, daquilo que ele faz. Mas eu não posso pegar um conceito e um fundamento a partir disso, né? Se nós vamos ver na teologia, o estudo sobre Deus, estudar as escrituras, estudar o que Deus se auto-revelou, né? Na teologia, quando tratamos da criação, da natureza, nós vamos estar falando da teologia natural.
aonde o homem, a partir da sua razão, que é a partir daquilo que ele observa, daquilo que ele vê, daquilo que a criação manifesta, ele vai pegar uma linha para compreender Deus e a existência de Deus. Então, na teologia natural, eu não posso usá-la como fundamento para minha fé. Eu não posso, por mais que ela venha me auxiliar e por mais que ela venha manifestar a grandiosidade de Deus, ela não vai ser o fundamento para eu compreender o Senhor. E a partir dali eu ter diretrizes para minha vida, ter orientações, fundamentar, ensinar as outras pessoas. Eu não posso. Ela vai me auxiliar e me ajudar na defesa da minha fé. Né? Por exemplo, se entre nós aqui tem alguém que não acredita em Deus, alguém aqui que não professa fé, é ateu. E eu quero defender, né, colocar a existência de Deus como Criador de todas as coisas, como Deus Supremo, Poderoso. Eu vou usar a teologia natural, eu vou estudar e me aprofundar. Nessa noite aqui, nessa live, eu não vou me deter nisso e em explicar o que é a teologia natural. Mas ela parte dessa ideia. A manifestação, a criação, ela manifesta a glória de Deus, manifesta seu poder. Mas a partir dali, eu não posso tirar conceitos e fundamentos de quem Deus é. Porque aquilo ali é apenas um vislumbre de Deus, do que Deus fez, do que Deus faz. Beleza? Então, o que acontece? O Senhor se auto-revelou em Cristo e nas Escrituras. E nas Escrituras, que é o parâmetro para conhecê-lo, é somente um rastro de quem ele é. E a nossa psique é limitada para compreender ela toda. Então aquela coisa assim, eu quero conhecer a Deus. E eu tenho visto na criação que há um ser grandioso, um ser supremo, alguém que é criador do universo. Né? Esse tempo conversando com um amigo meu, eu falando para ele, cara, se... tudo que Deus criou, cara, ele é muito organizado. Toda a criação, ela tem princípios que mantêm ela em ordem, né? Nós sabemos que se a Terra ela sair um pouquinho da sua órbita, já era. Como o acaso ele iria criar todo esse sistema, toda essa organização do sistema solar, das galáxias, dos planetas? Não existe, não tem como. Então a teologia natural, quando eu vou estudar isso na teologia, eu vou encontrar bases, fundamentos para eu poder defender a minha fé. Compreenderam? Mas a base da minha fé, a base, as diretrizes, aquilo que vai me orientar, aquilo que vai me fundamentar em conhecer o Senhor é a Bíblia. Então essa noite, você que vai estar chegando na live aí, eu falo de uma perspectiva do quê? Que eu acredito e tenho certeza que a Bíblia, ela é a revelação de Deus e é somente ela, é o que a Escritura diz. Ela é inerrante, tudo que está escrito ali é a inspiração de Deus. Então, partindo disso, compreendendo isso, que a Bíblia é a revelação de Deus, o que está escrito ali é o que eu tenho que obedecer, é o que eu tenho que aprender, eu tenho que entender então que toda interpretação que eu vou ter sobre Deus vai partir dali. Mas a palavra de Deus, ela mesmo, ela é apenas um pouco de tudo que Deus é, de tudo que o Senhor é. Se a gente for ler lá em João 21, 25, fala bem assim, que não caberia em todos os livros do mundo o que Jesus fez. Então a gente para pensar nisso. Cara, Jesus, 100% Deus, 100% homem, o Deus Filho, quando ele esteve aqui na Terra, tudo que ele fez, o propósito dele era obedecer ao Pai, pagou o preço dos nossos pecados, mas ele fez milagres, maravilhas, ele operou sinais, e tudo que está registrado nos evangelhos vai além as suas obras aqui na Terra. Então para pensar a Trindade, cara, Deus se manifestando, Deus agindo, vai além da nossa compreensão. Então a Escritura é o nosso parâmetro de fé, é a nossa regra de fé, mas ela é apenas, né, um pouco de quem Deus é. Isso cara, é tremendo, velho. Então a gente entende isso. Eu vou buscar a Deus, eu vou conhecer a Deus. A partir da criação já é a manifestação da glória de Deus, do seu poder. Eu tenho a Escritura como parâmetro para isso, mas a própria Escritura eu não vou conseguir na minha intelectualidade compreender ela toda, porque é algo grandioso. Beleza? Vou estar aqui, né, retornando. Então, pessoal, o título dessa live, né, não é como você vê.
como nós vamos conhecer Deus? A partir de que ótica eu vou buscar Deus e conhecê-lo? Falamos aí da criação, que a criação manifesta a glória de Deus, mas ao mesmo tempo eu não posso pegar conceitos e fundamentos da visão, desse vislumbre que eu tenho da glória de Deus para ser doutrinário, para ser algo que eu venha ensinar, algo que eu venha fundamentar. Como também, né, ao mesmo tempo que as escrituras é o parâmetro da nossa fé, a nossa regra de fé, ela é apenas um resquício do que Deus revelou, do que ele quis revelar, e ele é maior ainda, é grandioso, né, além daquilo que ele registrou, mas é o nosso parâmetro de fé. Beleza, pessoal? Né? Glória a Deus aí que tem uma galera aí assistindo a live, né? O Michel Ribes aí, tamo junto, velho, abração, né? O Vitor, tamo junto, Vitão, é isso aí, né? A Dani que entrou aí, beleza, glória a Deus. O pessoal que tá no Face acompanhando aí, a gente tá dando início à live. Então, pessoal, fundamentando, né? Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer Deus. Eu não posso conhecer ele a partir da minha visão e leitura de mundo. Até naquilo que Deus manifesta sua glória e sua criação, eu não posso pegar como base e fundamento para, a partir daquilo que eu estou vendo, gerar um conceito sobre Deus. A criação, ela manifesta a glória de Deus, mas a partir daquilo que eu vejo, eu não posso criar um conceito. As escrituras, que é a palavra que o Senhor, aquilo que ele quis registrar, aquilo que ele quis documentar do seu manifestar aqui na Terra, ela ainda é pouca diante da grandiosidade de Deus. E, ao mesmo tempo, o meu intelecto, a minha razão é limitada para compreender ela. Beleza? Então, a partir daí, a gente começa a caminhar. A gente fundamentou isso. Interpretar a Deus a partir de uma racionalidade, razão humana, é entrar em caminhos de engano. Aqui a gente começa a dar ênfase nesse assunto, né? Não é como você vê. Eu não posso ver a Deus a partir da experiência que eu tive, vou dar um exemplo aqui, que eu tive na minha conversão. Como assim? Eu vou interpretar Deus a partir das Escrituras. A palavra de Deus diz assim, ó, que o Evangelho, ele é poder transformador. É ele que, a partir do momento que o Evangelho é pregado, o Espírito Santo opera, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daquele momento, Jesus vem, transforma a vida, há uma regeneração, uma transformação. Mas o que acontece aqui? Ó? Pensa na tua conversão, na forma que tu te converteu quando tu ouviu o Evangelho. A experiência da tua conversão, ela não é fundamento. E ela, a partir daquilo ali, tu não pode tirar uma interpretação do agir de Deus e da forma que Deus age, mas sim do Evangelho que foi ministrado. Da palavra, da pregação, o Evangelho ter entrado no teu coração e ter trazendo transformação. Tá entendendo? Houve uma experiência, tu teve uma experiência de conversão, mas aquilo ali não vai definir algo doutrinário, algo como base. Por exemplo, tu te converteu, cara, e talvez o teu processo de conversão ele teve algumas coisas ainda que tu estava preso. Digamos, né? Tava preso no vício do álcool. Na questão do álcool, tava viciado. O cara alcoólatra, bebia pra caramba. Cara, tu te converteu o evangelho na tua vida, tu nasceu de novo, tu foi liberto do álcool. Mas logo como nova criatura, como uma nova pessoa, tu já teve que tomar outras diretrizes que talvez uma pessoa que ouviu o evangelho, entregou a vida, ela não precisou. Por exemplo, alguém que não teve problema com álcool. Ele ouve do evangelho, ouve de Cristo, é transformado, é uma nova criatura, mas ele ainda talvez se relacione com pessoas que bebem naturalmente. Tá entendendo? E o que acontece? A tua experiência agora ela não vai poder se tornar uma regra e uma doutrina para os outros. Nesse sentido da questão de renúncias, na questão da prática, na questão da aplicação, na questão de aconteceu comigo, como foi comigo, tem que ser contigo. Não é nesse sentido. Não é. O que aconteceu comigo vai ser da mesma forma que vai acontecer com a outra pessoa. Não é. Não é. O que interessa aqui é o evangelho. Jesus veio, morreu na cruz, e a partir agora de Jesus, a partir da minha fé em Cristo, eu sou salvo, e a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados, eu vivo uma novidade de vida, e a partir dali eu vivo o propósito de Deus para a minha vida, para cumprir, obedecer e glorificar a Ele. Isso é que importa, mas a experiência, a forma que aconteceu, não se torna doutrinário.
não se torna uma doutrina. Aí vamos dizer, você está numa reunião de oração e Deus te dá um direcionamento na tua vida, no teu particular, para você deixar de assistir séries. Digamos, bem clichê esse exemplo aqui. O que acontece? Aquilo que aconteceu ali, aquela direção que Deus te deu, ela não pode se tornar uma doutrina e nem um ensinamento para outros. Porque é uma experiência, é tua, é particular, é pessoal, né? Algo que eu quero deixar aqui, pessoal, para a gente refletir. Nós, seres humanos, nós temos emoções, sentimentos e sabemos que, ao mesmo tempo que nós temos toda essa estrutura emocional, nós temos nosso intelecto, nós temos a razão. E toda experiência que nós temos com Deus, ela vai atingir esses níveis, né? Então é normal, cara, é natural muitas vezes... diante de um arrependimento, vamos pegar esse exemplo, o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu me arrependi de algo que eu fiz, lágrimas surgirem, né? Aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de não querer voltar a fazer aquilo que eu fiz, que outrora eu estava fazendo. É normal porque nós somos seres humanos, né? A emoção, ela faz parte. Só que eu não posso agora definir que arrependimento são as lágrimas. Arrependimento é eu ter uma postura corporal. Arrependimento é uma experiência que eu tive emocional, que na hora da oração, na hora do culto, eu expressei. Não, isso foi apenas uma experiência. E a partir daquela experiência ali, glória a Deus, testemunha que Deus começou a fazer uma obra na tua vida. Mas não se torna doutrinário. Não é fundamento e base para o quê? Para eu poder ensinar e querer dizer que toda vez que alguém se arrepende tem que haver lágrimas. Não, arrependimento é mudança de vida. Isso sim, é isso que a Bíblia ensina, isso que a palavra diz. E não a experiência em si que aconteceu no momento do arrependimento. Estão entendendo? Porque a partir do momento que eu vou olhar para Deus, interpretar Deus a partir das minhas experiências com Ele, é uma experiência com Deus, e eu querer tornar regra, doutrina, ensino, eu vou estar excluindo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, e querer colocar algo a partir de mim mesmo. E a gente volta a entender, se a criação de Deus que manifesta a glória de Deus, eu não posso pegar ela como base para minha fé. Imagina uma experiência pessoal minha para eu pegar como base de fé, de fundamento, de doutrina e querer ensinar outros. Vocês entenderam? Mas a experiência serve para quê, então? A experiência, ela é um deslumbre do poder de Deus. Ela é um testemunho da obra de Deus, mas ela não é doutrina e ela não é ensino. Quando a gente fala de doutrina, nós estamos falando de ensino, né? O que é a doutrina? A doutrina é ensino, regras, diretrizes e ensino do que, no nosso caso, do que a Bíblia fala, né? Das Escrituras. Beleza? Então, eu quero que você, se você está entendendo aí, às vezes eu costumo brincar nas escolas que eu ministro aula, né, que às vezes eu engato a terceira, a quarta, a quinta e não vou dando pausa, né? Então, eu quero o seu feedback aí, se o áudio está legal, se a imagem está legal, a conexão, se você está compreendendo, você está conseguindo entender essa explanação, né, baseada nesse título, né, que não é como você vê. Beleza? Manda teu feedback aí no Instagram, manda teu feedback aí no Face também, né? Que a minha auxiliar aqui vai estar comentando para mim, amor, fala um pouquinho mais devagar, amor, o áudio não tá legal aqui, vamos ajustar, beleza, pessoal? Eu digo para vocês falar nas redes sociais, só tu com mais ninguém presente ao vivo aqui não é fácil, galera. E ó que eu me comunico bastante e é um desafio pra mim. Beleza? Mande seu feedback aí no Insta aí, a Chay, o Michael, o meu brother, mano das antigas, o Lucas. Manda aí teu feedback aí pra gente estar trocando uma ideia aí, pra gente poder seguir essa live. A Vivi tá online. Vivi. E aí, nega, beleza? Ive, abração, tamo junto. Beleza, pessoal? Então vamos seguir lá. Eu vou estar dando uma retomada aqui pra gente dar continuidade, ó. Então, não é como você vê. Eu quero conhecer a Deus, interpretar a Deus e tirar a Deus a partir daquilo que eu vejo, da leitura de vida que eu tenho, das minhas experiências, daquilo que
eu tenho como entendimento do que é. Eu não posso. Se... Volto a dizer, a partir da criação, daquilo que Deus faz, eu não posso tirar um fundamento e um conceito, doutrina, para dizer que Deus é. Imagina das minhas experiências particulares. Eu não posso, cara. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia diz. Eu vou dar um exemplo. Ó. O que eu entendo sobre amor, relacionar o amor de Deus a partir das minhas perspectivas, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que seguir o que a Bíblia diz sobre o que é amor. Tá entendendo? Eu não posso, então... Deus é amor. E eu compreender que esse Deus que é amor é a partir do que eu entendo sobre amor. Porque muitas vezes a gente não tem nenhum conceito definido do que é amor. Tá entendendo a jogada? Deus é amor, cara. Então logo quando eu entendo que Deus é amor, o que acontece? Se eu partir do conceito do que eu entendo que é amor, talvez amor para mim é eu ser complacente com a pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho um afeto, e eu nunca falar a verdade para ela e confrontar ela. Nunca corrigir ela, porque talvez aquela pessoa vai se afastar de mim, aquela pessoa vai pensar mal de mim, aquela pessoa vai ter um pensamento errado que eu tô querendo tratar ela mal, que eu tô querendo me afastar dela porque eu tô confrontando ela. Talvez se o meu conceito sobre amor é isso, é eu querer agradar as pessoas, a pessoa em si que eu tenho muito afeto e não corrigir ela e não confrontar ela e fazer ela se sentir à vontade comigo, o que acontece? No momento que eu pensar que Deus é amor, baseado nesse entendimento que é amor, eu tô indo contrário do que realmente é o amor que a Bíblia fala que Deus tem com a gente. Tá entendendo? Deus é amor. Tá, Deus é amor. E aonde eu vou entender esse amor de Deus? Na Bíblia. A Bíblia fala que Deus é como um pai e ele repreende aquele quem ele ama. Então o que acontece? Aí já muda. Se o meu conceito sobre amor é passar a mão na cabeça e ser complacente com tudo, não, a Bíblia diz que Deus é amor. E que eu devo amar meu próximo como a mim mesmo. Então o amor que está na Bíblia é um amor que vai me falar a verdade e vai me confrontar. É um amor que eu não vou ver o meu irmão, meu amigo no lado, rachando, tomando direções erradas, pegando caminhos que não agradam a Deus, caminhos que vão levar ele a se prejudicar futuramente. Se eu amo ele, eu vou confrontar. Por quê? Porque a Bíblia diz. E a Bíblia, quando fala de amor, ela fala assim, dessa forma. Tá entendendo a jogada? Tá entendendo, pessoal? Então o que acontece aqui, ó? Dentro disso aqui, eu quero entrar no objetivo do tema do assunto. Eu li um post de um pastor e ele falando, cara, que o Deus que ele entendia, o Deus que ele conhecia, o Deus de amor que ele conhecia, ele não iria ser um Deus que iria rejeitar as atitudes de pessoas, por mais que aos olhos humanos sejam atitudes de bondade, de amor. Deus estaria ali presente. Eu peguei o texto desse pastor e comecei a refletir. Cara, primeiro está dizendo que o Deus que ele acredita, a partir daquilo que ele entende. E ele dizendo que por mais que essas pessoas tivessem atitudes de amor e de bondade, e a Bíblia fosse contrário ao que elas estavam fazendo, Deus estava aprovando a atitude daquelas pessoas. Porque ele acredita que o Deus de amor não iria confrontar ou rejeitar aquela ação que as pessoas estavam tomando. Tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo, cara. A Bíblia diz, um exemplo que eu vou te dar aqui. A Bíblia diz que o sexo é só após o casamento. Beleza? Então, volto a pegar o exemplo do amor. Se logo eu entendo que amor é o carinho, o amor é desfrutar de momentos juntos com uma pessoa, e que o que importa são todas as formas de amor, e eu entender que o Deus que me alcançou, que é um Deus de amor, e eu entendendo que amor é isso, eu estou pegando um caminho totalmente contrário do que realmente é o amor de Deus, e do que Deus aprova, e do que Deus diz. Tá entendendo? Aí que tá o perigo. Aí que está o perigo, eu querer tirar concepções de Deus a partir do meu entendimento, a partir daquilo que eu compreendo, da leitura de vida que eu tenho. Eu volto a dizer,
E esse pastor, ele fala isso, cara. Ele falando isso nesse texto, né? Que o Deus que ele acreditava era o Deus de amor e que ele não seria contrário à atitude daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam demonstrando carinho, amor e afeição. Mas o que aquelas pessoas estavam fazendo é algo que Deus não aprova. Aí que tá o paradoxo. Isso cabe muito mais, talvez você diga assim, cara, não, mas isso aí cabe para pessoas que não seguem Jesus, pessoas que decidiram viver suas próprias vidas a partir das concepções dela. E elas, quando querem olhar para Deus, elas vão olhar para Deus e tentar ter uma leitura de Deus a partir daquilo que elas entendem. Só que, na verdade, muitas vezes nós, nas nossas comunidades, nós, no nosso andar, no caminhar da fé, a gente quer interpretar Deus e a gente quer determinar, colocar coisas como fundamentos na nossa vida e colocar na vida de outros a partir daquilo que a gente entende, a partir da concepção de vida que a gente tem. E não pode ser, não vai ser não é dessa forma, né? Eu quero mandar um abraço aí pro Matheus de Itajaí, né? Ah, Matheus, velho, tamo junto. Mandar um abração aí pro pastor Bruno. Esse cara, ele sabe as coisas, né? Ele gosta do debate. Tamo junto aí, pastor. Beleza? Então, pessoal, não é como a gente vê. Eu não posso olhar para Deus, eu não posso querer entender o Senhor a partir da minha concepção de vida e leitura de mundo. Tá entendendo? Aqui, cara, o cara abre um leque para várias coisas. Muitas vezes na nossa vida com Deus talvez a gente não entende muitas coisas que aconteceram porque a gente quis interpretar a partir de nós a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus? E aí a gente se tranca num quarto e começa a orar e querer saber a vontade de Deus, e na verdade, indo para outros assuntos, né? Na verdade a nossa motivação não é querer saber a vontade de Deus, mas é querer de Deus algo para nossa vida, para a gente fazer para nós mesmos, né? E sendo que a vontade de Deus, ela está em 66 livros, né? Ela está na Bíblia, cara. Está ali, ele determinou a vontade dele ali. Se eu seguir aqueles parâmetros, diante daquilo que ele me direcionar, com certeza que vai além somente da leitura bíblica, vai ser aplicação e talentos, dons e tudo mais que naturalmente Deus colocou na nossa vida, a gente vai seguir. Tá entendendo? Vocês estão entendendo a jogada? Então a Bíblia é o parâmetro. Através dela e do que ela diz, eu vou ter a interpretação, eu vou entender, né, quem Deus é. Volto a dizer, as Escrituras, que é o parâmetro, é a nossa regra de fé, ela é apenas, né, um resquício do que Deus é realmente. Mas ela é o nosso parâmetro, ela é o nosso limite, né? A partir dela, e por mais que a gente vá se ocupar nela e vá se aprofundar nas Escrituras, que é um resquício de quem Deus é, do que Deus quis revelar ao homem, a nossa razão, o nosso intelecto, ele é limitado para entender. Mas é ali que é o caminho que eu devo tomar. Ela é o norte, ela é o parâmetro, né? É a Bíblia, é as Escrituras. Beleza? Então eu não vou tirar da criação de Deus um parâmetro para eu entender ele. Ela vai me levar a um conhecimento de Deus, mas ela vai se esse conhecimento vai me levar a Deus, vai me levar para as Escrituras, porque as Escrituras vão testificar. Eu não posso me basear nas minhas experiências com Deus, porque são particular, é algo particular, foi uma manifestação do poder de Deus. Volto a pegar aquele exemplo, né? A minha conversão foi dessa forma, né? Alguém falou do evangelho para mim no caminho para o trabalho. E eu fui impactado de tal forma, e ali eu comecei a derramar lágrimas. Quando eu cheguei no meu trabalho, direcionado por Deus, porque aquilo queimou muito forte, eu decidi sair do emprego que eu estava. A pessoa lá tem uma direção de Deus, foi algo peculiar. É ela. Agora ela não pode tomar como base de fé, como fundamento que toda pessoa que se converter tem que abandonar o emprego. Então, um exemplo bem louco. Tá entendendo? Foi peculiar. O que não foi peculiar aqui? O evangelho. Houve transformação, houve resultado. O evangelho, ele não é peculiar. O evangelho foi num todo, foi naquilo que Deus quis falar, aquilo que Deus falou ao homem que está nas Escrituras. Beleza? Então a gente entende isso, ó. Minhas ideias não são um ponto de partida, mas a Bíblia. Quero conhecer a Deus, eu vou para a Bíblia. A Bíblia é o ponto de partida. Então os nossos pensamentos e conceitos são formados por influências culturais
Nossa leitura de mundo parte da nossa realidade, do contexto presente. O que eu quero falar aqui, ó? Porque, cara, é muito perigoso a gente querer compreender a Deus, e agora aqui eu vou partir para a questão das escrituras. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler as escrituras, e eu vou ler ela e já vou ler com as lentes daqui da minha vida, do meu contexto social, do contexto político que eu estou inserido, e eu vou ler ela ali a partir disso, e eu vou tentar entender ela a partir do que eu estou vivendo. Beleza? Então a gente saiu da primeira parte. Entendemos que para conhecer Deus é a partir das Escrituras. Agora eu vou para as Escrituras. E como é que eu vou entender o que está escrito ali? Como é que eu vou conseguir compreender? Novamente, não é a partir da minha vida e das ideias que eu tenho. É do que está escrito. Beleza? Eu falei algo aqui, ó. Nossos pensamentos, ideias, os conceitos que nós temos, eles partem do quê? Eles partem dessa influência cultural que nós estamos inseridos. Tá entendendo? Um cristão aqui no Brasil, que está debaixo de um regime democrático, muito dos conceitos que ele tem de vida, não vamos sair práticos da vida. Não estou falando de Bíblia, não estou falando diretamente de fé, estou falando de conceitos práticos. Né? Por exemplo, vou fazer essa comparação, mas um exemplo. Brasileiro, eu e você que estamos aqui, nós vamos querer nos comparar com o japonês, que é outra cultura, é outra influência. Ontem, numa reportagem, eu vi que um rapaz, cara muito crânio, ele com 12 anos foi proibido de ir no colégio porque ele estava doente. O que o cara fez? Ele começou a construir um robô para ele poder ir para a escola para estudar. Tu tá falando bobagem, cara. Não, é que lá, cara, a tecnologia bomba. A educação é diferente. O cara é engenheiro hoje em dia. Na reportagem ele se tornou engenheiro e tudo mais, mas na educação deles eles já lidavam, eles já tinham um investimento a partir da aptidão da criança ali. E o cara foi construir um robozinho, uma maquinazinha lá, só para ele retornar para a escola. E aqui no Brasil, num regime democrático, né, a gente sabe que a nossa educação já é braba. Não vamos entrar nesse assunto, não é o tema da live, né? A questão do trabalho não é da mesma forma que um japonês. A questão da disciplina, muito longe. Tá entendendo? Então é diferente. É diferente a estrutura, né? A cultura social, política, econômica é totalmente diferente desse japonês, desse cara, desse jovem que tá lá. Então, se eu vou ler a Bíblia, as Escrituras, que foram escritas em outra época, em outro tempo, e eu querer ler ela a partir da minha leitura de mundo, de vida, que vai estar influenciada pela política, pela economia e por questões culturais, eu não vou entender, não vou compreender. E eu vou querer tirar uma aplicação, vou querer aplicar na minha vida de uma maneira errada, muitas vezes. Mas aqui eu também não estou querendo dizer que eu vou só ter uma leitura histórica da Bíblia. Não, a palavra de Deus é atemporal. Né? Voltamos ao exemplo aquele da conversão, que a gente falou que experiências são peculiares, são particulares. O evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás, hoje, se ele for pregado da mesma maneira, é o evangelho que transforma, que muda. É o evangelho que impactou eu e você e nos transformou. Então ela é atemporal. Mas para eu ter uma compreensão do texto bíblico e entender o que Deus estava querendo falar naquele tempo, que vai além do tempo que ele inspirou homens, profetas e apóstolos para escrever, eu tenho que ter uma leitura histórica. E não vai poder ser baseada na minha estrutura social, porque senão vai dar um choque aí tremendo. Senão eu não vou compreender, e quando eu tentar aplicar vai ser de uma forma totalmente diferente. Tá entendendo? Por exemplo, assim, ó, eu leio a Bíblia, eu tenho que ler nesse contexto histórico, eu tenho que saber e conhecer o autor que escreveu o texto. Por exemplo, vou ler Atos. Quem escreveu lá Atos? Né? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então eu tenho que tentar compreender qual era a política da época, qual era a cultura, em que nação, em que local Lucas estava inserido.
Vamos pegar um exemplo, os evangelhos, né? Os evangelhos foram escritos ali, e eu vou ler ali sobre Jesus, que os evangelhos retratam sobre Jesus aqui na Terra, e eu vou estar lendo e cara, Jesus ele nasceu em que período da história? Qual era a política que era predominante? Qual era o governo que dominava? Qual era a economia? Eu tenho que tentar procurar saber isso, pesquisar sobre isso, né? Aí eu vou ter que elementos eu vou ter para conseguir fazer essa pesquisa, o que eu tenho que me aprofundar, separar, né? É o contexto cultural, político, econômico, tá entendendo? Para eu conseguir ter uma leitura, começar a ter uma leitura, uma interpretação correta do que a Bíblia está querendo dizer. Esquecendo a minha leitura, o meu momento, esquecendo que eu estou agora no século XXI, de primeiro momento, né? Não com a cabeça de uma pessoa no século XXI, entendeu? Na história, no estudo de história, nós chamamos isso de, no momento que eu quero comparar o tempo presente ou vice-versa, o tempo que eu estou estudando com o tempo de agora, de anacronismo, eu vou estar cometendo um erro anacrônico. Eu vou estar querendo trazer comparações que não têm cabimento. Compreenderam? Então eu vou usar dessas ferramentas para eu ter uma interpretação correta, para eu entender a forma que Deus estava falando para aquele autor, o autor bíblico, né? A inspiração que Deus estava trazendo. Isso é um caminho, né? Nós estudarmos interpretação bíblica, estudarmos os textos, vai ter outros elementos, né? Isso é uma parte da exegese, né? Exegese é esse corpo, né? É isso que estuda todo o conceito das escrituras. Aí vai ter a hermenêutica, que é a interpretação bíblica, vai para a linguagem, para os idiomas, vai procurar os originais. Aquela palavra tal no original significa tal coisa. Eu estou só trazendo, né, uma parte desse exercício, né, desse estudo bíblico, que é a questão histórica, que tem a ver com o início, com o tema. Eu não posso olhar para o Senhor, olhar para as Escrituras a partir da minha leitura de vida. Eu tenho que olhar para as Escrituras, primeiramente, buscando entender o que está escrito ali. E depois usando as ferramentas, e uma delas é a história, para compreender o contexto da época. Para a partir de então eu poder ter um entendimento e uma visão correta do que as Escrituras estão dizendo, do que Deus está tratando, do que Deus realmente se agrada, do que realmente Deus quer. Compreendeu? Vocês estão entendendo a jogada? É nesse sentido. Então eu não posso olhar para o Senhor a partir da minha visão de mundo. E eu quero dar um exemplo aqui, galera, né? Filemon, a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo, quando ele vai escrever para Filemon, quem é Filemon? Filemon é um discípulo de Paulo que ele tinha um escravo. Esse escravo se chamava Onésimo. O que aconteceu? Onésimo um dia apareceu, ele encontrou Paulo e a gente não encontra, né? A Bíblia não relata como é que foi esse encontro. Só que Paulo pregou o evangelho, começou a instruir esse homem e ele tomou a decisão, né? A partir do momento que começou a instruir Onésimo se converteu e tudo mais, dele retornar a Filemon. Filemon, sendo também um discípulo de Paulo, Paulo escreveu uma carta. Falou para Onésimo, eu vou escrever uma carta aqui e tu entrega para o teu senhor. Onésimo, ele era escravo de Filemon. No momento que Paulo recebe Onésimo, Paulo estava colocando a vida dele em risco. Ele já estava em risco, ele estava em Roma, já estava prestes a ser martirizado, né, um tempo depois. Mas, porém, na política da época, um escravo fugir do seu senhor e outra pessoa receber, aquela pessoa iria ter que pagar, né? Ia ter um valor, um custo, os prejuízos que aquele escravo deu para o seu senhor. E um deles poderia ser até a morte. Tá entendendo? Só que Paulo recebeu. E Paulo não deixou de falar do evangelho. Ele não deixou de pregar a verdade para Onésimo. O que acontece aqui? Paulo, se eu e você lendo a carta a Filemon, né, com a cabeça do século XXI, né, sabendo que escravidão é algo horrível, algo que não é fora da realidade, né, algo que a partir da Declaração dos Direitos Humanos ainda mais foi salientado e algo que é inadmissível nos dias de hoje.
Aí a gente vai ler essa carta e não vai entender. Cara, mas por que Paulo não manda Filemon libertar esse homem? Por que Paulo não toma essa ação, essa atitude? Cara, aqui envolve vários conceitos. Aqui envolve um conceito para entender que o evangelho está acima de ideologias políticas, ele está acima da política. Porque Paulo pregou o evangelho e não deixou de tratar bem Onésimo e colocou a vida dele em risco. Mas Paulo também, ele não mandou na carta dizendo para Filemon libertar o Onésimo agora porque ele era irmão em Cristo. O que Paulo fala? Olha aqui, ó. Está em Filemon, né? Ele tem somente um capítulo, versículo 12, cara. Ele fala bem assim, ó. E eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia por causa do evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Então, cara, Paulo, ele tá falando assim, ó, recebe Filemon, recebe Onésimo. Tu vai ter ele como escravo ainda, mas ele é teu irmão em Cristo. Trata ele bem. Agora ele não é somente um servo teu, mas agora ele comunga da mesma fé. Agora ele está junto com você nessa empreitada de pregar o evangelho e manifestar o reino de Deus, Filemon. Então recebe ele como irmão. Tá entendendo? Aqui, cara, se a gente for ler essa passagem, se a gente for ler aqui Filemon, volta a dizer com entendimento, com o contexto de hoje, o cara vai entrar em parafuso. Mas por que Paulo? Volta a dizer, mas por que Paulo não liberou, não mandou Filemon soltar Onésimo? Porque naquela época era algo econômico a questão da escravidão. Era algo econômico e político. E Paulo, a palavra de Deus, está acima dessas coisas. Paulo, ele não foi, como eu falei, ele não mandou Filemon liberar, soltar, né, Onésimo, mas também não foi complacente em Filemon tratar mal Onésimo, mas receber ele como irmão. Né? A gente traz e hoje, para os dias de hoje, que aplicação a gente traz para essa palavra? Traz para as várias aplicações, né? Vários dilemas da nossa vida. Porém, primeiramente, para eu ter uma leitura correta, para eu entender o que Deus está querendo falar, eu tenho que ir para o contexto histórico da época do autor bíblico. Senão eu vou entrar em parafuso. Filemon é uma carta que serve de exemplo. Beleza? Pessoal, é isso aí então. Não é como nós vemos. Eu quero conhecer a Deus. Eu não posso ler a partir da minha leitura de vida, a partir do que eu entendo sobre a vida. Eu não posso tirar uma interpretação de Deus e colocar como conceito a criação, por mais que ela manifeste a glória de Deus, as minhas experiências com Deus e as minhas experiências de vida. Eu tenho que ir para a Bíblia, para as Escrituras, para conhecer a Deus. E quando eu ler as Escrituras e buscar entender o que Deus está querendo dizer, eu não posso ir com a mentalidade, com o entendimento desse tempo, mas buscar entender o tempo que foi escrito, o tempo do autor bíblico. Senão eu vou tomar caminhos perigosos, eu vou ter leitura sobre Deus e a partir daquilo ali eu vou gerar conceitos que não... Retornou, pessoal? Deu uma caída aqui. Mas isso aí, pessoal. Então não é como nós vemos, mas assim é através das escrituras da palavra de Deus. Beleza, gente? É isso aí. Finalizando aqui a live, eu quero, né, novamente dizer para vocês, né, que conteúdos são esses que tu tem gerado, William, o que é isso que tu tem falado. Né? A intenção é gerar um grupo de estudo, Fé Inteligente, uma comunidade digital, virtual, onde nós vamos estar usando a ferramenta da história para nós entendermos um pouco mais da nossa fé e nós temos ferramentas para divulgar, né, promover a fé que nós acreditamos, que é a fé em Cristo Jesus, né, a partir das Escrituras. Beleza, pessoal? Você que quer aprender mais, você que quer entender um pouco mais, você que quer debater, você que quer perguntar, questionar, na minha bio no Insta tem um link para o grupo no WhatsApp fechado, onde a gente vai estar gerando um conteúdo exclusivo, materiais, PDF, e-books exclusivos relacionado à história da igreja, relacionado ao pensamento cristão nos dias de hoje e
devocionais e muitos outros assuntos relacionados a isso. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. É isso aí. Um grande abraço.